Eu sou Geraldo Moraes, eu sou cineasta e eu participei do júri de seleção dos coletivos criativos. Eu acho que esse evento que nós estamos assistindo aqui agora, eu acho importantíssimo porque, na verdade, nós estamos num momento de transformações muito mais profundas do que parecem. Na verdade, nós estamos no fim de uma era e no começo de uma outra. Como eu trabalho com cinema, eu costumo dizer que o cinema não é mais o cinema. Talvez hoje a gente possa dizer que o cinema seja a linguagem que as pessoas utilizam, mas ele já não é mais o meio. E se abrem N possibilidades que incluem outros meios de comunicação, outras artes e, o que é mais importante, novas formas de expressão, que algumas delas, inclusive, ainda não estão nem nomeadas direito, que estão apenas sendo embrionárias. Então, eu acho importantíssimo o que está acontecendo aqui, porque para mim é uma viagem ao futuro, sem dúvida alguma. Pode-se falar de questões de linguagem, etc., que algumas produções apresentem, não dá nem para discutir isso, porque essa nova tecnologia, essa nova realidade impõe a criação de novas linguagens. Então, na verdade, nós temos que mudar os parâmetros da gente, não dá para pensar tudo isso com a cabeça e com os paradigmas com que nós estamos raciocinando até recentemente. Para nós, o trabalho no júri, para mim pelo menos, foi bastante difícil, justamente por causa disso. Porque uma coisa é você participar de um júri de filme, de seleção de filmes, porque você está vendo filmes, todos são filmes, todos têm mais ou menos um formato, todos têm mais ou menos um padrão, todos têm mais ou menos uma linguagem, e você pode até estabelecer alguns critérios, embora eu ache isso terrível, do que é um pouco melhor, o que é menos pior, o que é mais assim, mais assado, etc. No caso dos criativos coletivos, dos coletivos criativos, na verdade o que acontece é que primeiro que são justamente experiências criativas, ou seja, são experiências que encaminham novos caminhos. Então fica um pouco difícil de você estabelecer comparação. Segundo, que os formatos são diferentes. Então, como você vai estabelecer uma relação para saber qual deles deve ser selecionado? Então, eu pelo menos trabalhei com alguns parâmetros que foram dados pelo próprio tipo do evento, quando eu vi a definição do que era aquele edital, aquele convite à inscrição, onde se trabalhava justamente com a criatividade e se defendia a interatividade e as intervenções. Então nós procuramos selecionar exatamente isso, quer dizer, trabalhos que estivessem trazendo coisas novas e que, por outro lado, falassem com várias linguagens ou criassem várias possibilidades de integração com as pessoas. Eu não estou falando aqui somente de intervenções mais ou menos programadas, não, mas eu estou falando também em termos de difusão desse trabalho entre as pessoas. Por exemplo, um dos trabalhos que nós selecionamos, aquele dos rios e das ruas, acho que o nome era exatamente esse, que foi um trabalho que eu particularmente achei maravilhoso. Era um trabalho que era um documentário e depois a proposta de interatividade que ele trazia era a apresentação nos locais. Você poderia dizer, mas isso não é exatamente uma intervenção urbana, não é uma coisa... Mas acontece o seguinte, é fundamental, porque ele faz um tipo de intervenção que é fazer com que as pessoas vejam e, de certa maneira, discutam ou tenham mais consciência em relação ao que acontece com eles. E ele estabelece uma questão nova, realmente, aquela relação que esse trabalho estabelece entre a vida urbana, as ruas, e a vida no meio rural, ribeirinho, e o rio, me parece assim altamente significativo, muitíssimo importante. Me chamou muito a atenção a questão de como as pessoas, por exemplo, na beira do rio, absorvem o fenômeno da chuva, e convivem com ele, e como as pessoas da cidade têm uma dificuldade enorme para conviver com a chuva, que é uma verdadeira desgraça, porque atrapalha o trânsito, cria uma série de complicações de mobilidade das pessoas, existe tanta casa que não é preparada para chuva, etc, 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 sem que as pessoas percebam um detalhe importante, é que quando eles chegaram a chuva já existia, Então, se por acaso a chuva está criando problemas, é porque nós criamos um mundo que não levou em consideração uma coisa elementar,
que são as condições do clima naquele momento. Eu estou colocando isso como um exemplo de possibilidades que você tem de criar novas formas, novos meios, que não seria um documentário convencional sobre a chuva, mas convites para que as pessoas tomem consciência. Eu acho isso importantíssimo porque nesse momento que nós estamos nessa mudança fundamental, não basta a gente apresentar temas originais, mas eu acho que o mais importante é justamente levar as pessoas a pensar diferente. Eu acho que isso é que é o importante de tudo isso.